Amém, amados? Evangelho de Lucas, capítulo 22, faremos a leitura do verso 39 ao 46, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, está escrito assim na palavra do Senhor. Lucas, capítulo 22, verso 39 em diante. Todos acharam? Glória a Deus. E, saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Amém, amados? Mais uma vez, coloque a sua Bíblia no seu assento, em nome de Jesus. Quero convidar você a colocar a sua mão no seu coração, curvar a sua cabeça. Vamos orar ao Pai mais uma vez, em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, ó Pai. Obrigado porque mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de entrarmos por essas portas, para nos rendermos, Senhor, na Tua presença e prestarmos, ó Deus, a adoração que é digna do Senhor. Pai, que nesse momento, ó Deus, nós venhamos diminuir, para que o Senhor venha ser exaltado, Senhor, no nosso meio. Ó Pai, em nome de Jesus eu te peço, ó Deus, renova as forças dos meus irmãos, Senhor, aqueles que estão tristes, abatidos, cansados. Pai, que o Senhor venha trazer vigor, ó Deus, físico e espiritual. Pai, em nome de Jesus nós repreendemos todos os dardos inflamados do inferno, e que nada nem ninguém venha impedir o curso, Senhor, da Tua palavra em nossos corações. Ó Espírito Santo, que o Senhor possa passear sobre as águas nesta manhã, Senhor. Fala conosco, Deus, porque nós temos sede. Fala conosco ou pereceremos, ó Senhor Jesus Cristo. Pai, obrigado, Senhor, pelo Teu sacrifício na cruz. Nós não sabemos a dimensão, ó Deus. Nós não temos, ó Deus, a profundidade, Senhor, do Seu ato na cruz. E jamais poderemos pagar, ó Deus, um sacrifício eterno, porque nós estávamos, ó Deus, condenados, ó Deus, ao sofrimento eterno. Pai, em nome de Jesus nós queremos Te louvar e Te agradecer, ó Deus. E tudo que for feito aqui seja para a honra e glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar? Pode ir no nome do Senhor. Aleluia, amados. Se tivesse que dar um título à mensagem dessa manhã, seria Getsemane, um local de encontro com Deus. Amém? Aleluia. Irmãos, quando nós falamos do Getsemane, ou do Getsemani, nós estamos falando de um jardim que ficava situado no início, ou no sopé, do Monte das Oliveiras. E próximo a esse jardim, existia ali muitas oliveiras e algumas prensas que eram utilizadas para extrair o óleo das azeitonas que eram colhidas da oliveira. Então ali próximo ao Getsemani tinha-se essas prensas e essas oliveiras. Por isso, se você for pesquisar o significado de Getsemane ou Getsemani, significa prensa do azeite. Por isso que muitos fazem uma alusão ao sofrimento de Cristo, quando Ele esteve ali, a agonia que Jesus enfrentou antes de ir para a cruz, antes de ser crucificado. E isso é o que vai acontecer com Jesus, quando nós lemos, por exemplo, o livro de Isaías, no capítulo 53, é exatamente o que está para acontecer com o Messias. O Messias, ele tinha que padecer, o Messias tinha que sofrer.
O Messias tinha que ser maltratado, tinha que ser judiado, para que o meu e o seu pecado fosse perdoado diante do Senhor. Quando você pega, irmãos, Isaías capítulo 53, verso 4, 5, 6, está escrito assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Aleluia. Então, sobre os ombros de Jesus estava a responsabilidade em oferecer um sacrifício ao qual toda a criação seria perdoada após Cristo verter o seu sangue na cruz do Calvário. E Jesus está ali no Getsemane, pronto para enfrentar um dos seus maiores desafios, se não o seu maior desafio, amados, que era passar pela cruz. Nesse momento, Jesus, com a sua natureza humana, ele sente medo, ele sente pavor, ele fica preocupado e ele ora ao Pai dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia. Então Jesus, amados, como homem, ele é tomado por alguns sentimentos que eu e você conhecemos bem, que é a preocupação, que é o medo, que é a angústia, que é o temor, que é a ansiedade. Tudo isso vem sobre o Senhor Jesus Cristo. E eu imagino que esse momento Jesus está enfrentando os seus maiores inimigos, que é lutar contra a natureza humana. Na verdade, o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo já estava pronto, porque ele sabia o porquê e para que ele estava naquele momento, naquela ocasião. Jesus sabia do seu propósito de vida, Jesus sabia o significado da cruz e por que ele teria que passar pela cruz. Só que como homem, ele é tomado por esses sentimentos, amados. Mas o que nos chama a atenção, e eu vou repetir, é o que sai dos lábios do Senhor Jesus: meu Pai, se é possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aleluia. E aí o Senhor permite Jesus experimentar o medo, a angústia, a tristeza. Jesus é tomado por esses sentimentos. E muitas vezes quando nós falamos sobre o Senhor Jesus, eu não quero entrar no mérito, amados, mas eu quero destacar aqui pelo menos 4 pontos, porque já existe há algum tempo uma interpretação teológica que ensina que Jesus, quando esteve entre os nossos irmãos, Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Isso é uma teologia que já tem algum tempo que é ensinada nas igrejas. Muitos foram ensinados assim e continuam ensinando outros dessa maneira, que Jesus, quando esteve no nosso meio, ele era 100% homem e 100% Deus. Em relação a isso, eu quero destacar aqui 4 pontos. Olha só. Se nós pegarmos Tiago capítulo 1, verso 3, está escrito assim: Deus não pode ser tentado pelo mal. Ok? Então está escrito assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Parte C dessa passagem bíblica: Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Tiago 1,13. Quando nós vamos para Hebreus capítulo 4, verso 15, está escrito assim, o autor de Hebreus registra: olha só, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecados. Hebreus 4,15. Mas nós acabamos de ler, amados, que
Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas o autor de Hebreus diz que Jesus em tudo foi tentado, mas sem pecado. Isso é para você refletir. Segundo ponto, Jesus, como homem, ele se angustiou, porque Jesus ele tinha uma alma humana e emoções humanas, amados. Olha o que está escrito em João capítulo 13, verso 21. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito e afirmou sempre: na verdade vos digo, que um de vós me há de trair. Jesus ele se turbou em espírito. Se você for pegar o sentido de turbado na Bíblia, significa que se encontra em estado de aflição, de agonia, desassossegado, inquieto. Olha só, reações humanas, fisiológicas, psicológicas, que fazem parte da nossa natureza. Jesus foi tomado por todo tipo de sentimento. Angústia, ansiedade, ele se turbou, ficou preocupado. E Jesus, como homem, é tomado por esses sentimentos, amados. Se você pegar Marcos capítulo 14, verso 34, você fica assim: e disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Ora, como é que Jesus, sendo 100% Deus nesse momento, poderia ser tomado desses sentimentos, amados? De medo, de temor, de angústia, se encontrar turbado, desassossegado, inquieto, como um homem, onde a teologia explica que ele era 100% Deus, poderia ser tomado desses sentimentos. Terceiro ponto, e aqui eu só quero apenas ler a passagem bíblica, Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8, preste atenção. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Vamos ler mais uma vez, amados? Olha só. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente à morte e à morte de cruz. Jesus se humilhou. E aí, se você pegar a caminhada de Cristo, e nós vamos ver alguns pontos aqui importantes dentro do contexto das passagens que nós acabamos de ler. Quando Jesus está para terminar o seu propósito, pelo qual motivo ele largou a sua divindade ao Pai, olha o que Jesus diz, amados, palavras do próprio Senhor Jesus. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes da fundação do mundo. Ele está pedindo ao Pai para glorificar ele mais uma vez com a glória que ele tinha antigamente, lá no início, antes da fundação do mundo. Essas são as palavras do Senhor Jesus, amado. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo, que antes que o mundo existisse. Por que Jesus pede, então, para o Pai glorificá-lo com a mesma glória que ele tinha antes, até mesmo antes da fundação do mundo? Algumas pessoas, alguns cristãos, não compreendem e acham que dizer que Jesus não era 100% Deus, nós estamos diminuindo a pessoa de Cristo, nós estamos diminuindo o poderio do Senhor Jesus Cristo, muito pelo contrário. Aí que nós estamos exaltando as obras do Senhor Jesus Cristo, porque Ele veio provar para mim e para você que é possível
tinha uma ajuda extra. Jesus só conseguiu resistir às tentações porque o Pai o ajudava, porque Deus estava olhando para o seu filho, mas não. Está escrito, nós acabamos de ler, em tudo foi tentado, permissão de Deus, mas sem pecado, igreja. E nós achamos que nós somos tentados, irmãos, mas nós não sabemos nem o que é uma tentação mais profunda. Porque imagina Jesus Cristo sofrendo, e aí Satanás pega Jesus, leva-nos no alto monte e mostra para ele: está vendo a glória dos reinos? Tudo isso será seu, se prostrado me adorares. E aí aqui nós temos que lembrar que existe, irmãos, uma profundidade, uma riqueza muito grande na adoração. Satanás só queria que Jesus se prostrasse aos pés dele e lhe rendesse a adoração, porque a partir do momento que você se prostra diante de alguém e você rende a adoração, você está dizendo para essa pessoa: agora você é o meu Senhor e eu sou o teu servo. Aleluia. Então quando nós estamos aqui, que nós nos prostramos aos pés do Senhor, nós estamos declarando o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Satanás sabe o poder que existe na adoração. Satanás sabe o poder que existe na oração. Eu quero dizer para você que a oração, irmãos, é uma ferramenta poderosa, porque a oração ela é tanto defesa como ataque. Por isso nós temos que orar a palavra. Aleluia. Quando você vai para Efésios, de uma forma simbólica, você aprende que as armaduras do cristão é o capacete. Porque a nossa mente é onde acontecem as nossas maiores batalhas, igreja. É na nossa mente. Nós travamos muitas guerras, muitas batalhas na nossa mente. Muitas vezes nós somos tomados por um tipo de sentimento, agora nós vamos levantando e dizemos assim: ah não, hoje eu não vou para o culto, não estou me sentindo muito bem. Ah não, hoje eu não vou orar. Ah não, hoje eu não vou me consagrar. Porque essa batalha, amados, começa primeiramente na nossa mente. Ah não, eu não me sinto digno de estar entre meus irmãos, porque ainda sou tomado por um sentimento de culpa, ainda sou tomado por um sentimento de inveja, ainda sou tomado por um sentimento de complexo de inferioridade, ainda sou tomado por um sentimento ao qual eu não me sinto útil na obra, e Satanás vai lançando os dardos. Por isso que eu e você temos que estar com o capacete da salvação. Quando nós estamos revestidos de capacete, ainda que Satanás lance os seus dardos, não faz efeito algum, porque nós estamos revestidos, irmãos. E esse revestimento não é só às quintas-feiras e domingos, ele tem que ser constante. Tem que ser lá ao pé da sua cama, tem que ser lá quando você se prostra no sofá da sua sala. É constante, amados. É constante. Nós temos também, amados, Efésios vai dizer, a couraça da justiça, que nos protege também desses dardos. Nós temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando você vê esse trocadilho entre Cristo e Satanás, você vê que Jesus, ele utiliza para se defender a própria palavra de Deus. E para atacar também a própria palavra de Deus, porque ela é a nossa espada, irmãos. Se nós vamos guerrear, nós temos que guerrear com a espada, com a verdade. Por isso que você temos que conhecer a verdade em nome de Jesus Cristo. Então Jesus arrebate Satanás com a palavra. Por isso nós temos que orar a palavra, porque a palavra é defesa e também é ataque. Então se você está se sentindo oprimido muitas vezes, você está sentindo esses ataques espirituais, e hoje nas igrejas não se fala mais disso, hoje é só teologia, é só letra, e muitos cristãos estão enfermos porque estão se esquecendo dos planos celestiais, estão se esquecendo que existe uma batalha espiritual, onde Satanás tenta oprimir o povo de Deus, tenta fazer que o povo de Deus fique prostrado, e muitos se esquecem que sobre nós existe autoridade no nome do Senhor Jesus Cristo. Sobre você existe uma autoridade, meu irmão. E essa autoridade, Jesus quer que você faça exercício dessa autoridade. E você vai ter a autoridade quando você é obediente à palavra do Senhor. Não queira entrar numa batalha espiritual sem estar preparado, sem estar com a sua vida consagrada no altar. Não pense que você pode sair
incentivar, buscar ainda mais ser revestido por Deus, buscar ser revestido ainda mais pelo Espírito Santo, buscar conhecer mais ainda do Evangelho, porque assim como Jesus Cristo foi tomado por esses sentimentos, corriqueiramente nós somos tomados também, irmãos. Não é vergonha alguma dizer que em alguns momentos nós estamos ansiosos, não é vergonha alguma dizer que em alguns momentos nós estamos com medo, que nós nos sentimos despreparados, não é vergonha alguma dizer que muitas vezes nós choramos, porque isso ainda faz parte desse corpo que vai perecer. Mas a palavra nos ensina que naquele grande dia nós teremos nossos corpos transformados, assim como o Senhor Jesus Cristo, capaz de resistir todas as coisas, todas as paixões, e nenhuma enfermidade vai chegar, porque nós teremos um corpo como o corpo do Senhor Jesus Cristo, um corpo glorificado, igreja. E isso é para aquele que está guardando a sua coroa. E Jesus manda dizer para você: guarda na tua coroa, aleluia. Não venda a sua coroa por um momento de prazer, não venda a sua coroa para os deleites desse mundo. Guarde firme a sua coroa até que ele venha, em nome de Jesus. Aleluia. Então Jesus, ele é tomado, irmãos, por esses sentimentos. Se você pegar o mesmo relato de Mateus, Mateus diz que ele se distancia, como Lucas relata, um tiro de pedra, e por 3 vezes ele vai orar. E na Dessa terceira vez Jesus se sente tão angustiado, profunda agonia, a ponto de suar gotas de sangue, amados. Tamanha pressão, tamanha responsabilidade que estava sobre os ombros do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é um fenômeno chamado de hematidrose, quando a pessoa sente uma angústia a ponto de ela suar gotas de sangue. Isso aconteceu com o Senhor Jesus. Agora, por que 3 vezes Jesus se distancia para orar, amados? Como eu disse no início, nesse monte haviam algumas oliveiras, existia ali algumas prensas, e você, como estudioso da Bíblia, sabe que essas azeitonas que eram retiradas das oliveiras passava por alguns processos, ou pelo menos 3 prensagens. Para você entender, primeiro eles recolhiam aquelas azeitonas e colocavam numa espécie de mó, que era uma base circular, com uma pedra em forma de roda, com uma haste que ligava essa pedra a um animal, outra haste no meio. Então, conforme ele ia dando a volta, aquela pedra ia esmagando, espremendo ali as azeitonas. Depois que era feito esse processo, eles pegavam essas azeitonas, colocavam num cesto, levavam para mais 3 prensas. Interessante que a primeira prensagem, quando se extraía ali o óleo extra virgem, esse óleo era retirado para ser utilizado na menorá do templo, para que ela se mantesse acesa. Então, essa especiaria, esse melhor óleo, era retirado e era levado para ser usado na menorá, o candelabro de 7 pontas, que é figura das 7 igrejas e também dos 7 Espíritos do Senhor. Aleluia. A segunda prensagem, amados, eles pegavam aquelas azeitonas que haviam passado pela primeira prensa, e eles colocavam na segunda prensa, e ali era espremido. Esse azeite que saía era utilizado para a culinária, servia para alimento. Após passar pela segunda prensa, eles pegavam as azeitonas que passaram pela primeira e segunda prensa, colocavam na terceira prensa, e esse óleo era utilizado para a limpeza. Eles faziam sabão com esse óleo. 3 etapas, amados. Imagina, na última prensa, as azeitonas já estavam espremidas. Foi tirado tudo que tinha daquelas azeitonas. E o interessante é que Mateus vai relatar que, da mesma forma que essas azeitonas eram espremidas por 3 vezes, Jesus se retirou para ser espremido na oração, naquele combate espiritual, por 3 vezes, amados. E na última, Jesus foi espremido de tal forma que ele suou gotas de sangue, amados. Muitas vezes nós não entendemos porque nós estamos sendo espremidos,
Nós choramos e dizemos: Senhor, tira de mim essa prova, eu não aguento mais passar por isso. Ó Deus, porque parece que só eu passo por prova. Eu vou para a igreja, vejo meus irmãos sorrindo, alegres, um casamento perfeito, mas só eu passo por dificuldades. Só eu que tenho que implorar para o meu cônjuge ir para a igreja, só eu que tenho que implorar para os meus filhos ir para a igreja. Ó Deus, os meus irmãos oram em língua, eles cantam, eles pregam, mas eu continuo no mesmo lugar, estagnado. Aguenta mais um pouco, porque se o Senhor está te espremendo, é porque tem algo bom para sair de dentro de você. Se o Senhor está te espremendo, é porque Ele conhece o seu coração. Ele sabe até onde você pode aguentar ser espremido. Mas quando você for espremido, o Senhor vai extrair o melhor da sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus vai extrair o melhor da sua igreja. Aleluia. Somos espremidos, amados. Se não, quase que todos os dias. Hoje, quando você se declara ser um cristão, o mundo já te olha diferente. E você sabe disso. Quando você se declara um cristão lá no ambiente de trabalho, você sabe que as pessoas já passam a olhar você diferente. Quem é nascido de novo é uma grande alegria. Nossa, você também serve a Deus. Nossa, quando que eu posso ir na sua igreja? Quando que você pode pregar na minha igreja? E a palavra vai nos dizer que existem os filhos de Deus e os filhos da ira. Irmãos, é um embate, luz contra as trevas. Então muitas vezes você não entende por que aquela pessoa não gosta de você, ou muitas vezes não se aproxima, não quer ter um diálogo com você, não quer construir um relacionamento. Mas você tem que entender, como está em Efésios, que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades nos lugares celestiais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então existe, irmãos, uma guerra travada, o bem contra o mal. Aleluia. E não se preocupe não, porque aonde você for, você leva a luz do Senhor Jesus Cristo. Não tem como esconder o brilho que está sobre a sua vida. As pessoas olham para você e logo percebem: esse camarada deve servir a Deus, porque ele é diferente. Essa mulher deve servir a Deus, porque ela é diferente. Ela se comporta diferente. O linguajar dela é diferente. E aí o profeta Isaías vai dizer, irmãos, que nós somos irrisão para esse mundo. O mundo faz da igreja de Cristo um objeto de tiração de sarro. Paulo vai dizer também que nós somos espetáculo para esse mundo. Mas até quando eles são tocados pelo poder da palavra do Senhor. Porque a maior vingança que um cristão tem que ter de uma outra pessoa é ver essa pessoa se prostrar e se render aos pés do Senhor Jesus e dizer: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluia. Essa é a nossa maior vingança, amados, aleluia. E aí eu pergunto para você: está doendo? Está sofrendo ainda? Está achando que o Senhor está te espremendo? Você não vai morrer por conta disso. Saiba que a palavra nos alerta que, olha só, não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Então não ache que o problema ou a tentação que você está passando é algo fora do normal, porque Deus não vai permitir, amados. Deus não vai permitir. Agora, infelizmente existem aqueles que vão buscar a prova com as suas próprias mãos. Quando Deus fala não é para sair, e sai. Quando Deus fala não é para ir por esse caminho, e vai. Não é para você se relacionar com fulano e ciclano, e vai. Não é para você largar o seu emprego, e a pessoa larga. Então tem pessoas que pegam a prova com as suas próprias mãos, sem pedir direcionamento do Senhor, e padecem por isso, irmãos. Muitos cristãos sofrendo porque não são obedientes à palavra e não estão sensíveis à voz do Espírito Santo. Porque você só é sensível à voz do Espírito Santo quando você tem uma vida santificada e de obediência a Deus.
Se você está como o mundo, se você está no meio desse barulho, dificilmente você vai conseguir ser sensível à voz do Espírito Santo. Aí as pessoas não entendem, mas como é que Deus fala com você? E não vão entender, amados, porque vivem no barulho. Vivem no meio da bagunça. Muitas vezes Deus não vai estar no barulho, Deus não vai estar na bagunça, Deus não vai estar no oba-oba, Deus não vai estar no meio da massa. Sabe onde Deus vai estar? É lá no seu quarto, na simplicidade. Quando você dobrar o seu joelho e com o coração sincero, sem plateia alguma, você rasgar o seu coração e desejar verdadeiramente sentir a presença do Espírito Santo. E ali você começa a chorar, você começa a ser cheio do Espírito Santo, você começa a ser fortalecido. Porque é diferente, irmãos. Agora tem cristão que ele faz pose quando tem plateia, né? Ele finge que está adorando quando tem plateia. E até vi esses dias um meme, né, nas redes sociais. O pessoal da mídia passa, a pessoa está normal, a pessoa aponta a câmera e ele já finge que está adorando. Irmãos, para nós sentirmos verdadeiramente a presença de Deus, quando você vir determinado a sentir a presença de Deus, muitas vezes você vai ter que entrar por essas portas e se esforçar para que nada nem ninguém tire a sua atenção, nada nem ninguém roube a sua atenção. Porque hoje nós percebemos, eu não falo só da igreja cristã evangélica Renovo, a igreja do Senhor como um todo, as pessoas estão muito dispersas, amados. Querem ter as suas vidas transformadas, mas não conseguem prestar atenção no culto. Qualquer folha que voa já está olhando para o lado, qualquer barulho de carro já está olhando para trás. Não conseguem entrar no culto, não conseguem prestar atenção na palavra. Porque a palavra, irmãos, é o que vai transformar a nossa vida. A palavra que vai nos dar uma direção. É a palavra que vai falar conosco poderosamente. É dessa forma. Quando nós estamos pregando aqui, não é o homem, mas é o Espírito Santo buscando livre curso para atingir corações. Então não deixe que a sua atenção venha a ser roubada por poucas coisas. Antes, foque a sua mente, o seu coração na palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E aí muitas vezes, irmãos, nós estamos passando por uma dificuldade. O primeiro sentimento que vem ao nosso coração, essa natureza pecaminosa, é jogar toalha, é desistir, é não continuar mais. Quantas vezes nós já não pensamos em desistir do nosso chamado? Quantas vezes você já falou, Senhor, eu não quero mais? Quantas vezes você já disse assim, Senhor, não aguento mais, quero parar, quero ficar apenas no banco sentadinho, só ouvindo, não quero mais esse ministério? Quantas vezes, irmãos? E aí nós não temos discernimento para compreender que quanto mais nós estamos sendo provados, algo mais grandioso o Senhor vai fazer após nós sermos espremidos, após nós passarmos pelo período de prova. Quando Jesus está lá orando ao Pai, pedindo para que o Senhor tenha misericórdia e passe dele aquele cálice, a natureza humana de Cristo tinha medo, ele chorou, ele ficou preocupado. Mas o Espírito do Senhor Jesus estava pronto. Eu imagino que ele já conseguiria contemplar eu e você reunidos aqui hoje, adorando o nome dele. Então Jesus, ele tinha uma força interna, espiritual, porque ele estava revestido de oração. Por isso que ele buscava orar ainda mais com intensidade, porque ele sabia que aquele momento era decisivo. E muitas vezes você vai ter uma situação que vai ser decisiva. E não é muitas vezes o pastor que vai te dar a resposta, não é o seu líder de ministério. É Deus que vai te dar a resposta. Por isso que você vai ter que estar orando, e orando com fervor, para que você não tome uma decisão errada, para que você não tome o caminho errado. Porque é Deus que direciona os nossos passos. Eu imagino que Jesus, naquela luta interna, naquele conflito, ele poderia contemplar, irmãos, eu e você aqui hoje. Eu imagino que Jesus, sendo poder de Deus e sabedoria de Deus, ele se lembrou. E aqui eu só quero conjecturar, tá, amados? Ele se lembrou de Isaías capítulo 35, o rolo do profeta Isaías, que diz assim, preste atenção: o deserto e os lugares secos se alegrarão com isso, e o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também regurgitará de alegria e exultará a glória do Líbano que se lhe deu.
bem como a excelência do Carmelo e de Saron. Eles verão a glória do Senhor, a excelência do nosso Deus. Confortai as mãos fracas e fortalecei os joelhos trementes. Dizei aos turbados de coração, esforçai-vos e não temais. Eis que o vosso Deus virá com vingança e recompensa de Deus. Preste atenção nisso daqui. Ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos, e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então os coxos saltarão como servos, e a língua dos mudos cantará. Porque as águas se arrebentarão no deserto, e os ribeiros no ermo. E a terra seca se transformará em tanques, e a terra sedenta em mananciais de águas. E nas habitações em que jaziam os chacais haverá erva, canas e juncos. Aleluia. Irmãos, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário trouxe toda essa transformação para mim e para a sua vida. Quem está entendendo, dá um glória a Deus aí. Você está entendendo? Está mesmo? Então dá um glória a Deus. Você está entendendo? Dá um... isso. Vocês estão entendendo? Pastor Edson, você está entendendo? Outro ponto, amados, que às vezes passa desapercebido. Quando Jesus está indo para o Getsemani, ele passa por um vale chamado Cedron. Esse vale de Cedron é onde as pessoas iam ali para jogarem fora os seus ídolos e algumas impurezas. Então, quando as pessoas iam para o Monte das Oliveiras, elas passavam por esse vale de Cedron. E eles jogavam os seus ídolos, suas estátuas, pessoas que se convertiam ao Senhor e buscavam caminhar e seguir os seus passos, jogavam os seus ídolos. E Jesus passa pelo vale de Cedron, antes de chegar ao Getsemane. Porque Getsemane, irmãos, é o local aonde eu e você, quando nós conseguimos acessar esse lugar, o meu e o seu coração, ainda que nós tentamos esconder do Senhor, o nosso coração, ele é exposto com tudo aquilo que está dentro de nós, aleluia. E Deus vê todas as coisas. Só que antes de nós termos acesso ao Getsemane, antes de nós termos esse encontro com Cristo, aonde o Senhor vai falar conosco poderosamente e vai nos mostrar o que realmente Ele quer de nós, mesmo com nossos medos, anseios e desculpas. Antes de nós acessarmos este local, é necessário que eu e você antes já tenhamos largado nossos ídolos e as nossas impurezas no caminho de Cedron. E muitos cristãos ainda não chegaram no Getsemane, porque ainda estão presos ao seu passado, ainda alimentando os seus ídolos, as suas vontades, os seus desejos. E Deus quer que eu e você venhamos acessar o Getsemane, para que o meu coração e o seu coração venham estar exposto diante de Deus, porque é nesse momento que Deus fala conosco poderosamente, como falou com o Senhor Jesus. E é nesse lugar que nós vamos pedir algo para Deus, e Deus vai falar, não, porque o que eu tenho para você são outros planos maiores e melhores. Aquilo que olho não viu, que ouvido não viu, nem subiu ao coração do homem, é isso que eu preparei para você. Ainda que você venha sofrer, o final do sofrimento vai gerar vida. O final do sofrimento é vida. Quando você for espremido, o resultado é vida. Você está sendo provado para curar vidas, para libertar vidas. Você está sendo espremido porque o Senhor quer extrair o melhor da sua vida no plano espiritual. Aguenta mais um pouquinho, deixa Deus espremer, porque o resultado vai ser uma grande bênção. Quem entendeu, glorifica o nome do Senhor. Aleluia! Somos espremidos. Outro detalhe importante é que Cedron significa escuro. Quando as pessoas estão pecando, quando as pessoas estão adulterando, quando as pessoas estão se prostituindo, significa que elas estão no escuro, amados. Estão tomadas pelas trevas desse mundo, por aquilo que Satanás oferece. Porque o pecado, muitas vezes ele é prazeroso. O problema é o resultado do pecado. Porque não pense o homem que quando ele peca, Deus vai simplesmente deixar quieto. Não.
Quando você se converte, você entrega a sua vida ao Senhor Jesus, é passar uma borracha. Mas as suas atitudes após o seu nascimento nas águas do batismo, está sendo tudo contabilizado. Esses dias eu estava no serviço, debatendo a palavra com a diaconisa, e eu falei para ela assim: o que você acha pior? O período da lei ou o período da graça? Ah, não entendi a sua pergunta. Eu falei: não, o que é melhor para você? O período da lei ou o período da graça? Ela falou: ah, me explica. Eu falei: acontece que as pessoas batem no peito e falam assim: ah não, agora nós estamos no período da graça. Jesus me amou, Jesus me libertou, me perdoou, agora está tudo certo. A diferença, amados, é que no Antigo Testamento era olho e dente por dente. A pessoa cometia um pecado, a sentença era imediata. Tanto é que a própria nação de Israel era instrumento de Deus para a correção das nações vizinhas quando eles não obedeciam à voz dos profetas. Então Deus usava a nação de Israel como instrumento para corrigir aquelas nações. Aí as pessoas não entendem: ah, mas o Deus do Antigo Testamento era um Deus vingativo, sanguinário. Não. Antes de Deus tomar uma ação, Ele enviava os seus profetas. Abandona o pecado, larga os ídolos, larga a prostituição. As pessoas não obedeciam, Deus mandava a nação de Israel como instrumento para a correção. Era imediato. Só que agora no período da graça, irmãos, a sentença não é imediata. Porém, nós estamos só acreditando as nossas falhas no caderno do Senhor. Estamos acreditando e achando que nós não vamos dar conta disso. Nós vamos dar conta sim. Antes era no débito, agora é no crédito. Então nós não podemos achar que nós podemos viver uma vida ao nosso bel prazer, fazer tudo que nos vem à telha. Não. Porque naquele grande dia vai ser aberto o livro, aleluia, e nós seremos julgados segundo as nossas ações. E pouco está sendo falado disso nas igrejas, amados. Mensagens motivacionais, de esperança, pastores coaching, não se fala mais de perdão, como a pastora falou no início, não se fala mais de mudança de vida, não se fala mais de arrebatamento, não se fala mais de julgamento. Que Deus plante esse desejo de falar sobre isso no seu coração, quando você for ministrar a palavra do Senhor. Então, amados, o pecado é aquilo que prende, aquilo que amarra. As pessoas estão no escuro com seus ídolos, com seus desejos, com as suas paixões. Porque o pecado, como eu disse, ele é prazeroso, mas ele amarra, ele prende. Qual é o pecadinho de estimação que eu e você temos que abrir mão, amados? Qual é? Que nos impede de sentir a presença de Deus? Qual é o pecadinho que ainda alimenta, que nós alimentamos, que satisfaz a nossa carne? Responda para o Senhor. Olha o que Jesus disse. Versículo número 45 de Lucas 22 que nós lemos. Olha só. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. Eles não estavam em vigilância, amados. A palavra vigiar, tanto aqui como no Evangelho de Mateus, é a palavra grega parakoloutó. Repita comigo. Parakoloutó. Já está falando grego aí, ó. Que significa: não se deixe adormecer. Jesus disse: desperta tu que dormes, e Cristo te esclarecerá. Muitas vezes nós estamos na igreja, nós estamos no nosso lar, nosso trabalho, mas ainda assim nós estamos adormecidos espiritualmente, amado. Você pode compreender isso? E Deus quer chamar eu e você para nos despertarmos mais uma vez, a igreja, a noiva de Cristo, para que ela venha estar alerta e sensível à voz do Espírito, para que Deus possa fazer a sua obra através e por meio da minha e da sua vida, aonde quer que nós venhamos colocar a planta dos nossos pés. Muitos estão dormindo, amados, que quando ouvem ou escutam uma pregação na internet, recebem tudo de bom grado e não vão examinar nas Escrituras se realmente é dessa forma. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu perguntar para você. Você tem coragem de acessar o Getsemane, aonde o seu coração vai ser exposto ao seu Deus? Você daria essa permissão para Deus falar verdadeiramente tudo que está dentro do seu coração? Você teria essa coragem?
Você já passou pelo Vale de Cedron? Você teria essa coragem de deixar Deus tirar tudo que está engavetado no seu coração para que venha brotar a cura e você venha ser uma nova pessoa? Aleluia! Isso é forte, irmãos. O Getsemane, irmãos, não pode nos parar. Não pode fazer com que nós venhamos recuar, aleluia. Como eu disse, uma das maiores batalhas começa primeiro nas nossas mentes. Jesus teve medo, mas ele sabia da sua responsabilidade, que era remir o pecado de toda a humanidade, aleluia. E aí algo interessante, irmãos, eu já estou finalizando. Algo interessante é que isso é cristianismo, tá? Isso é o nosso papel como servos de Deus, e que muitas vezes nós questionamos a Deus, ficamos irritados e muitas vezes não compreendemos. Jesus, com a maior responsabilidade da sua caminhada, maior responsabilidade da sua vida, quer ali passar por aquele momento e depois enfrentar a cruz. Jesus precisando ser consolado, buscando consolo da parte do Pai. Por 3 vezes ele teve que, mesmo com essa dificuldade, tomado por esses sentimentos, consolar os discípulos que não estavam aguentando, amados. Eu sei que você já entendeu e já compreendeu. Às vezes você vai estar precisando ser consolado, você vai se encontrar triste, cheio de problemas para resolver, triste, às vezes vai estar até prostrado, mas ainda assim você vai ser usado para consolar vidas. Porque Jesus sabe do seu potencial, sabe da sua capacidade. E o Senhor diz para você: a minha graça te basta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Você vai estar triste, precisando de um abraço, você vai querer chorar, você vai querer desistir, mas ainda assim, Deus vai pegar você, vai levar até vidas e vai dizer: a minha graça te basta. Abre a sua boca que eu a encherei, porque é a sua vida que eu quero usar. E quantas vezes nós não passamos por isso? Nós estamos quebrados, querendo chorar, querendo fugir, e Deus nos envia, irmãos. E naquele momento nós somos tomados pelo Espírito Santo e Deus nos usa de uma forma sobrenatural. Eu sei que algumas pessoas aqui estão vivendo isso, estão querendo chorar, estão querendo desistir, mas Deus toma você hoje pelas mãos e diz: eu te sustento e te fortaleço com o meu Espírito, diz o Senhor. E você não vai jogar a toalha, você não vai desistir, porque a minha unção está sobre a sua vida, aleluia. Cristianismo é isso, irmãos. É consolar quando você precisa de consolo. É dar o ombro quando você quer chorar. É animar as pessoas quando você mesmo está querendo desistir. É você orar por vidas quando você está precisando de oração. É você dizer que a ansiedade passa quando você mesmo está ansioso. É orar por uma cura de enfermidade quando você mesmo sente a enfermidade nos seus ossos. Porque esse poder, essa capacidade não vem do homem, ela vem dos céus. Se você se encontra assim, Deus vai derramar sobre a sua vida. Mas entre no Getsemane, abra a mão dos seus ídolos hoje. Diga assim: eu não vou mais te carregar nas minhas costas, porque eu quero chegar até o Getsemane. Eu vou sair do escuro e vou para a luz, porque eu quero que Deus fale comigo. Aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus. Feche os seus olhos, aleluia. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Hoje é o culto de ceia, amados. Eu senti de trazer uma mensagem que falasse um pouco dessa trajetória do Senhor. E eu sinto que nesses últimos dias a perseguição tem aumentado. Tem sido dias trabalhosos, difíceis. E muitas vezes nós achamos que só nós passamos por algumas dificuldades. Só nós estamos sendo espremidos.
O seu irmão que está do seu lado, ele também passa por lutas. Ele também tem dificuldades. Mas ele, quando olha para você, vê a postura de crente que você tem, o fato de você não desistir, isso revigora as forças dele. Quero que você feche os seus olhos onde você está. Eu não sei que louvor vai sair daqui, mas eu queria que você pensasse no seu chamado, no seu ministério. Se você está sendo espremido pelo Senhor, não murmure, glorifique, porque Deus está querendo extrair o melhor que há em ti, dentro do seu coração. As respostas virão,